Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast sobre vestibulares. Nós que somos professores aqui do Singular Ângulo, eu, professor Marcel, dou aula de matemática, faço parte da equipe de coordenação. Do meu lado, o professor Banharoli, professor de biologia, também é coordenador lá do nosso curso. Fala, Banha, tudo bem? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui, na verdade, é o último bloco do nosso podcast, onde a gente vai falar do Enem e do SISU. Não deixem de assistir os outros blocos, onde a gente falou bastante sobre as formas de ingresso na USP, na Unicamp, na Unesp. Falamos de todas as federais aqui de São Paulo, Unifesp, a Federal do ABC, a Federal de São Carlos. Falamos de Provão Paulista. Você, aluno da escola pública que está assistindo a gente, assista o vídeo que fala sobre a USP. Lá a gente está detalhando sobre o Provão Paulista. Então, assim, a ideia, né, se você conseguir, é que assista todos os nossos vídeos para você ficar totalmente informado a respeito daquilo que está acontecendo atualmente aí no universo dos vestibulares. Nesse bloco, então, Banharoli, falaremos o quê? O famoso fatídico Enem. Pois é. Uma prova que assusta todos. Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição das questões e aí vamos começar com as possíveis datas, as prováveis datas, exato, né? Ainda não oficialmente liberado. O Enem ele se transformou indiretamente no maior vestibular do Brasil, em um dos maiores processos seletivos do mundo até hoje. Né? Você ter aquela quantidade de tamanho federal, né? Exato, a magnitude do Enem. O Ministério da Educação não divulgou oficialmente as datas ainda, tá? Mas ao que tudo indica, a prova que tradicionalmente acontece em 2 domingos de novembro vai ser no dia 1º e no dia 8 de novembro. As inscrições, Banharoli, elas costumam começar agora no mês de maio ainda, né? Quer dizer, pega o final de maio e começo de junho. Então a gente está, ansioso aí, esperando a qualquer momento saírem essas datas, né? E aí como é que funciona o Enem? Os dias, temos 2 dias de prova. Exato. Um dia mais puxado, com maior tempo. Isso. Então, o primeiro dia do Enem, como vocês podem ver aí na tela, é o dia da linguagens e ciências humanas e redação. Por ter redação, a prova é um pouquinho mais extensa, são 5 horas e meia. Quer dizer, o aluno tem que fazer 90 testes e mais uma redação. Então a prova fica um pouquinho mais esticada. Já o segundo dia, o segundo domingo, vão ser outras 90 questões, mas aí são 45 de ciências da natureza e outras 45 de matemática. Aí o tempo reduz um pouquinho, ele cai para 5 horas de duração. Um peso bem grande para a matemática, né? Ah, sim, a matemática é a única matéria do Enem que tem 45 questões, né? Para quem não está familiarizado com essa terminologia, volta um pouquinho, Banharoli. Ciências da natureza significa matemática, física, química. Ciências humanas... esqueceu a biologia aí. Natureza desculpa. É biologia. Desculpa. Vou ter que cortar aqui. Vai lá. Mas não precisa parar a gravação, não. Não, beleza, não parei não. Falei matemática. Eu sei. Para você que não está muito familiarizado com essa terminologia, ciências humanas, ciência da natureza, deixa eu explicar para vocês. Ciências humanas são as matérias de história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza, biologia, física e química. Tá? Só para você entender um pouquinho melhor essa dinâmica, porque não é só o Enem que usa essa nomenclatura, né? Outros vestibulares também. Tá? E aí vem aquela sigla tão estranha, TRI, pois é. SISU, nota, como que é calculado? Um monte de sigla na cabeça do vestibulando que eles ficam meio perdidos, coitados. O TRI, que é a sigla de Teoria de Resposta ao Item, é um sistema de correção das questões que é bem complexo. Até eu, que sou professor de matemática, tenho uma dificuldade de entender o TRI. Mas assim, sendo didático e simplificando bastante, tá? É um sistema que te dá pesos de acordo com a quantidade de pessoas que acerta aquela questão ou não. Né? Não é exatamente isso, não é tão simples assim, mas só para você ter uma ideia. Então, quando saem as notas do Enem, e isso vai acontecer só em meados de janeiro do ano que vem, vai demorar. Quando saem as notas, o aluno vai ter acesso a 5 notas diferentes, todas elas padronizadas de 0 a 1000. Isso é o TRI. Uma só de redação, uma só de matemática, uma só de ciências da natureza, uma só de ciências humanas e uma só de linguagens. Cada uma de 0 a 1000, Banharoli. Certo? Sim. Bom, para que serve o Enem? Né? Que era uma pergunta que estava aqui, acho que acabou pulando aqui o slide. Né? Quer que volta? Você pulou meu slide. Para que serve o Enem?
Nos vídeos que eu falei para vocês assistirem, que fala sobre a USP, Unicamp, Unesp, você vai ver os processos Enem USP, Enem Unicamp, Enem Unesp. Pra gente não ser repetitivo, não vou falar aqui de novo, assistam os outros vídeos, tá? Além disso, tem algumas faculdades particulares que usam Enem, né, como forma de ingresso, em substituição ao vestibular. Principalmente a redação, né? Vão vir 3 processos feitos pelo Ministério da Educação, que são esses 3 que aparecem aqui. SISU, ProUni e FIES, que são, na minha opinião, os 3 principais, tá? Deixa eu explicar rapidamente as siglas para você entender o que significa ProUni, FIES e SISU. SISU, Sistema de Seleção Unificada, é um instrumento para o aluno ingressar em universidades públicas em todo o país. Só a universidade pública participa do SISU. Federais e algumas estaduais, tá? Eu disse Brasil inteiro participando. O ProUni é um sistema de bolsas em universidades particulares. Então, o aluno que quer tentar uma vaga numa faculdade particular, com bolsa de estudos, que pode ser parcial ou integral, ele vai fazer pelo ProUni. E o FIES é a sigla de Financiamento Estudantil. O que quer dizer a palavra financiamento, Baianoli? Pagar depois. Exatamente, empréstimo, pagar depois. Então, qual que é a diferença do ProUni e do FIES? O ProUni é uma bolsa, a bolsa a gente não devolve, a gente não paga. O FIES é o empréstimo, empréstimo a gente devolve, a gente paga. Né? Ambos valem para faculdades particulares, mas um tem essa questão da devolução e o outro não. Tem que tomar cuidado com qual particular que aceita, Exato. porque não são todas. Não são todas. Então, né? a indicação é sempre você olhar no próprio site da faculdade. Então, está interessado pelo FIES entrar numa medicina, veja se o vestibular particular que você for prestar, se ele aceita. E aí é uma porta de entrada para algumas provas. As informações mais detalhadas desses 3 processos, o aluno encontra no site Acesso Único, acessounico.mec.gov.br. Entrem nesse site, que lá tem os editais e todas as informações que vocês precisam, tá? A gente não vai abordar nesse vídeo hoje o ProUni e o FIES, porque eles têm particularidades que envolvem, inclusive, critérios socioeconômicos de renda. Vamos deixar para fazer isso num outro vídeo. A ideia da gente é falar especificamente agora sobre o SISU. SISU, que é a sigla de Sistema de Seleção Unificada. Quando que eu me inscrevo para o SISU, professor? É só em janeiro do ano seguinte. Na verdade, esses 3 processos que eu falei, SISU, ProUni e FIES, eles vão abrir inscrições na sequência. Uma semana para o SISU, uma semana para o FIES, aliás, uma semana para o ProUni e a última é uma semana para o FIES. Então, na verdade, esses processos eles vão pegar o final de janeiro e o começo de fevereiro. Então não tem data ainda para o SISU, mas podem esperar lá para o dia 15, 20 de janeiro mais ou menos. E é um sistema que vai ficar com inscrições abertas por volta de 5 ou 6 dias. Em média é isso, tá? Como é que funciona? Olha só, o SISU é um processo amplo, eu falei agora há pouco, ele envolve instituições do Brasil inteiro. Na última edição do SISU, agora em janeiro deste ano, foram mais de 130 instituições públicas que participaram, oferecendo mais de 275 mil vagas. Foram mais de 1.800.000 candidatos inscritos para todas essas vagas em todo o país. Bastante, né? E aí, como é que funciona aquelas, né, os 6 dias de preocupação eterna em relação ao SISU? Eu costumo falar para os alunos que eles têm que se preparar para os 5, 6 dias mais tensos, emocionantes, tensos, ansiosos da vida deles, né? Porque o aluno entra no site do SISU, ele loga, né, com o login e com a senha, os mesmos que ele já havia criado para o Enem. Então, o sistema já identifica aquelas 5 notas do TRI dele automaticamente. E aí cabe ao aluno escolher a instituição de ensino, o estado e o curso que ele quer. Então eu peguei um exemplo hipotético, um print de tela que nós pegamos no Google aqui mesmo para vocês verem, ó. Vocês acompanham aqui na tela. O aluno ele se inscreveu, ele tem direito a 2 opções. Esse aluno aqui, por exemplo, ele colocou primeira opção Engenharia Civil, segunda opção História. Nossa, pode fazer isso? Pode. Da mesma maneira que você pode colocar o mesmo curso nas 2 opções. Da mesma maneira que você pode colocar uma opção numa faculdade da Bahia e a outra opção numa faculdade do Rio Grande do Sul. Ou as 2 opções no mesmo estado, em Minas Gerais. Então, não tem um formato definido. Você escolhe as opções independente uma da outra. Tá? Cada dia de inscrição do SISU vai gerar uma nota de corte, sempre divulgada lá por volta da meia-noite. Então é por isso que eu falo que o aluno vai ficar ansioso. Por quê? Vamos supor que eu fiz a inscrição
E agora são 10 horas da manhã. Eu só vou saber se a minha nota está boa ou não à meia-noite. Então vai ficar aquele clima de ansiedade. Será que eu estou bem? Será que eu não estou? Eu não sei se todo mundo consegue enxergar a imagem que está aqui com definição, mas eu vou falar para vocês. Esse aluno que colocou aqui a engenharia civil, ele colocou um curso lá de Santa Catarina, de Florianópolis, que tem 20 vagas, né? E o outro curso, que é o de História, ele colocou aqui para uma opção que tem só 7 vagas. Por quê? Porque essas vagas elas vão depender se o aluno fez escola pública, se ele fez escola particular. E algumas das faculdades levam em conta também a renda per capita daquela família do candidato. Por isso que o SISU é um sistema bastante complexo, tá? Mas onde eu queria chegar no próximo slide. Esse aqui acho que dá para ver melhor, né? Esse aqui acho que eu não preciso chegar tão perto da tela. Esse daqui o aluno colocou em primeira opção Ciência da Computação numa universidade X, aí aqui não vem escrito o nome da universidade, mas esse curso oferecia 40 vagas. Aqui onde eu estou com o dedo está escrito 40 vagas. Deu meia-noite e saiu então a classificação do aluno. Olha lá, você ocupa a 26ª posição. Poxa, de 40 vagas, Banharoli, estou dentro. Só que isso é uma fotografia da meia-noite de hoje. Lembra que eu falei que o SISU vai ficar aberto 5, 6 dias. Amanhã, mais pessoas vão se inscrever. Ou seja, amanhã, meia-noite, vai sair uma outra nota de corte, uma outra classificação. Então a nota de corte vai variando. Vai variando. Não é só a classificação, sai a nota de corte também do Aí candidato. você vai batendo com a sua nota. Então imagina que realmente que dias, né, terríveis, né, tenebrosos que você vai enfrentar. Então, de repente, pode acontecer o que vocês estão vendo na tela da direita. É um curso que tem lá 90 vagas, mostra para eles aí o 90. Aqui 90 vagas. 90 vagas. E esse aluno aí, ó, em Ciências Contábeis, ele está na posição 111. Ou seja, ele já está fora. E aí, professor, perdi minha vaga no SISU? Não perdeu, por quê? Porque o SISU permite, durante o tempo que está a inscrição aberta, claro, ele permite você trocar de opção quantas vezes você precisar. Por isso que varia tanto a nota de corte. Então você pode ir trocando de várias opções, trocando, até ver uma nota lá que encaixe dentro da tua realidade, das tuas notas do TRI. E aí eu tenho uma pergunta. Vamos supor que eu fiz a inscrição de Ciências Contábeis numa faculdade, numa federal, que valoriza mais a parte de humanas. E se na outra for outro... Então, olha que importante. Para deixar mais emocionante, Banharoli, o SISU ainda trabalha com um sistema de pesos. Lembra que eu falei para vocês que eram 5 notas que o aluno tinha? Essas 5 notas elas vão ter pesos de acordo com o curso e a faculdade que o aluno presta. Então foi o que o Banharoli falou. De repente eu estou prestando um curso onde o peso de ciências humanas é peso 3 e o peso de matemática é peso 1. Se eu tive uma boa nota de ciências humanas... Foi ciências humanas que eu falei? Foi. Se eu tive uma boa nota de ciências humanas no Enem e tive uma nota ruim de matemática, poxa, isso vai me favorecer porque o de ciências humanas é peso 3. Agora, se acontecer o contrário, né? Se a minha nota de ciências humanas foi muito boa e eu tenho... Aliás, minha nota de ciências humanas foi ruim e eu tenho peso 3, aí vai me desfavorecer talvez em relação aos outros candidatos. Mudar de federal. Aí a ideia é talvez você tentar mudar para ver um curso que tenha um peso que se adeque melhor às tuas notas. Lembra que eu falei, o SISU é um sistema bem complexo. Medicina muda bastante os Na medicina é uma tabela de notas assim absurda. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Ó. Medicina. Estadual de Minas Gerais. Tá? Talvez não dê para ler com tanta definição aí na tela de vocês. Aqui está os pesos de redação, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Estadual de Minas Gerais é tudo peso 1. O mesmo curso de medicina, hein? O mesmo. Na Federal do Espírito Santo, peso 4 em redação, 4 em ciências da natureza, 2 em ciências humanas, 3 em linguagens, 2 em matemática. Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, 3, 3, 1, 2, 1. Vocês veem como é o mesmo curso, gente. É medicina. E aqui desse lado é legal porque você consegue ver, claro, ampla concorrência, como é que vai variando as parciais de nota de corte nos dias. Exatamente. SISU, até que você chega com o corte final. No último dia, faz de conta que hoje é o último dia de inscrição do SISU. Quando der meia-noite de hoje, o sistema vai travar. Ninguém mais mexe. Aí você vai ter que deixar as 2 opções que já estavam lá e acabou. O que pode acontecer é você não ser chamado na primeira chamada.
Porque, sei lá, tem 50 vagas e você deixou e você ficou na opção, na classificação número 60. Você já sabe que você não vai ser chamado na primeira lista. Mas aí, como essas listas do SISU rodam bastante, existe a chance de você ser chamado nas outras listas. Então, se você não for chamado na primeira lista, não perca a esperança. Você pode ainda ser chamado nas listas remanescentes. Só que cuidado, olha o que está escrito aqui na tela. Para o aluno que não passou na primeira lista, ele tem que declarar interesse pela vaga lá no site do SISU para continuar no processo. E você lembra que você tinha duas opções, primeira e segunda. Você só pode declarar interesse pela vaga em uma dessas opções. Aí fica a teu critério. Você decide se vai ser na primeira ou na segunda. Tem listas, né, Banharoli? Tem faculdades que soltam 4, 5, 6, às vezes 10 listas. A aula começou em fevereiro, até maio tem gente entrando na federal. Tem gente entrando depois que começou as aulas. Você vai ficar chateado se você for o último a ser chamado na faculdade? Você vai estudar com o cara que foi chamado em primeiro lugar e na primeira lista. Não tem problema. O que importa é passar numa federal. Só fica de olho nas listas. A faculdade não vai mandar uma mensagem no WhatsApp avisando você que você passou. Eu já vi aluno perder matrícula na faculdade pública porque não olhou as listas. Imagina o desespero. E aí não tem choro. Ah, eu perdi a data da matrícula. Será que não dá para abrir uma exceção? Não há exceção. Perdeu a data, perdeu. Eles já chamaram outro na tua vaga. E aí, para a gente concluir, né? É um orgulho danado a gente poder falar que nesse ano 241 alunos nossos foram aprovados pelo SISU, né? Mais um ano de muita aprovação. Muita aprovação. Para vocês terem uma ideia, o Singular, ele ganhou por 4 anos seguidos e muito provavelmente vamos ganhar pelo 5º ano, né? O Prêmio Leão de Ouro, que dá para as escolas do Sistema Anglo de Ensino um troféu, né? Que mostra quais são as escolas que têm a maior aprovação nacional no SISU. E o Singular é líder já há 4 anos seguidos entre as escolas anglo do Brasil em aprovações no SISU nacional. Então, o caminho é esse, gente. É se dedicar no Enem, fazer um Enem bem feito, porque o SISU abre muitas portas. E lembrando que existem os outros processos, o ProUni e o FIES para faculdades particulares. A gente vai abordar isso num outro vídeo. Queria agradecer você que assistiu não só esse vídeo, mas todos os outros aí. É uma sequência de vídeos, como eu falei, que mostram para você... Vamos fazer só esse finalzinho. Se posiciona um pouquinho para sua direita, que você saiu do quadro. Ah, tá. Só como que você vai fazer esse finalzinho para ficar bonitinho. Aí. Tá bom. Vai lá, 3, 2, 1... Queria agradecer você que assistiu essa sequência de vídeos, né? Como eu tenho falado em todos eles, né? Não é um vídeo só, é uma sequência. Assista todos, porque você vai ter bastante informações importantes em todos eles, tá? Muito obrigado aí pela participação. Professor Banharoli, quer dar um tchau aí pro pessoal também? Tchau, gente. Um beijo para vocês. Sangue nos olhos. Vamos estudar. É isso aí. Vamos estudar para ser aprovado nas melhores universidades públicas aí do nosso país. Forte abraço. Obrigado. Beijo. Tchau.